Chegou a hora de parar de esperar que a vida mude sozinha. É hora de agir, de tomar posse do seu tempo, da sua mente e do seu destino. O problema é que desde cedo te ensinaram a viver para os outros, a carregar culpas que não são suas, a achar que cuidar de si mesmo é egoísmo. Esqueça isso. Agora é a sua vez. Sua vida precisa de foco, disciplina e mudança real. É hora de eliminar a procrastinação, neutralizar a dúvida, cortar tudo que te mantém preso. Você já tem força, coragem e capacidade. Só precisa acreditar e decidir usar. Por isso, hoje eu vou te mostrar práticas estoicas poderosas, simples, mas capazes de transformar sua forma de pensar, agir e viver. Elas vão organizar sua mente, fortalecer sua disciplina, blindar você da opinião alheia e despertar a força que já está dentro de você. Aplique isso e nada será como antes. Comente aqui embaixo. Hoje eu dou o primeiro passo. E antes de seguir, só te peço duas coisas. Inscreva-se e deixe seu like. Vamos começar. 1. Domine suas reações. Você não controla o que o mundo joga contra você. Nunca controlou. E se continuar tentando, vai passar a vida inteira frustrado, ressentido, implorando por uma ordem que nunca existirá. Pessoas vão te atacar, situações vão desmoronar, planos vão ruir. E se você não entender isso de uma vez por todas, continuará sendo um escravo das circunstâncias. O estoicismo não pede que você seja indiferente. Ele exige que você seja implacável no controle de si mesmo. Porque o que acontece fora não está nas suas mãos, mas o que você faz diante disso, sim. Essa é a chave. Parece simples, mas quase ninguém vive assim. Pense em quantas vezes você reagiu no impulso e depois se arrependeu. Quantas vezes entregou o seu poder ao primeiro que soube apertar os seus botões. Quantas vezes um comentário, um olhar atravessado, uma perda inesperada ditaram o rumo do seu dia. Você realmente acredita que isso é liberdade? Dominar as reações é mais do que se acalmar. É aprender a ser senhor do seu próprio território interno. É olhar para a provocação e não ceder. É ouvir a crítica e não se destruir. É perder e não se entregar ao desespero. Essa disciplina não é leve, não é confortável, é brutal, mas libertadora. Imagine-se como uma fortaleza. O mundo pode lançar pedras, tentar incendiar, derrubar os portões. Mas a decisão de abrir ou não as portas sempre será sua. Só que para viver assim, você precisa aceitar uma verdade que dói. Ninguém te deve estabilidade emocional. Ela é sua responsabilidade. Se você não erguer as muralhas certas, não culpe o inimigo por invadir. Agora, pare e reflita. Em quais situações da sua vida você tem reagido como um joguete? Em que momentos você tem entregado sua paz por nada? Faça essa pergunta com honestidade brutal, porque se você não enfrentar essas respostas, continuará vivendo como um fantoche. Nos próximos dias, observe suas reações como se fosse um caçador atento. Não lute contra os eventos. Lute contra o impulso cego. Isso é o primeiro passo para tomar posse de si mesmo. Se esse vídeo já está te fazendo refletir, deixa nos comentários. Em qual área da sua vida você mais perde o controle? 2. Tenha coragem para enfrentar a dor. Você foge da dor. Admita. Todos fogem. É instinto. Mas o instinto não foi feito para te libertar. Foi feito para te manter vivo, mesmo que isso custe a sua grandeza. E enquanto você continuar correndo da dor, continuará também correndo da sua própria evolução. O estoicismo é cruel nesse ponto. Ele não mascara a realidade. Ele arranca o véu. A dor não é inimiga. A dor é professora. Só que quase ninguém suporta ouvir a lição. Preferem anestesiar, distrair-se, fingir que está tudo bem. Mas sabe o que acontece quando você tenta silenciar a dor? Ela cresce, corrói por dentro, até te dominar. Encarar a dor exige coragem rara. É olhar para o sofrimento sem pedir trégua. É suportar a perda sem implorar pelo alívio imediato. É aceitar que as cicatrizes farão parte da sua história e que elas não te diminuem, te engrandecem. Quem foge da dor vive sempre à sombra daquilo que teme. Quem a encara, transcende. Pense em todos os momentos que te marcaram. Foram os instantes fáceis que moldaram sua força?
Ou foram as quedas, as perdas, as humilhações, os cortes que abriram em você um espaço para crescer? A dor não é um obstáculo, é a forja. E se você não entrar nela, continuará sendo apenas um pedaço de ferro cru sem forma, sem valor real. Você precisa começar a se perguntar: o que na minha vida eu ainda estou evitando enfrentar? É uma conversa difícil, uma escolha adiada, um vício que disfarço, uma verdade que me recuso a encarar? Essa é a dor que você precisa atravessar. Não amanhã, não quando se sentir pronto, mas agora. O estoico entende isso. Dor não é sinal de que algo deu errado. É sinal de que algo precisa ser transformado. E se você souber suportar, vai sair mais forte do que entrou. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais duro. Então aqui está o desafio. Pare de pedir que a vida alivie seu peso. Em vez disso, pergunte-se: como posso me tornar mais forte para carregar esse peso? Essa é a virada. Essa é a coragem que transforma. Agora me diga, qual dor você sabe que precisa encarar, mas continua adiando? Compartilhe, porque verbalizar já é o primeiro passo. 3. Aprenda a desapegar. Você diz que quer mudar de vida, mas continua agarrado a tudo que te mantém no mesmo lugar. É incoerente, mas é exatamente o que acontece. Você carrega pesos desnecessários como se fossem parte de quem você é. Relacionamentos que já apodreceram, hábitos que te sabotam, memórias que só te aprisionam. E depois se pergunta por que não consegue avançar. A verdade é direta e incômoda. Ninguém muda de vida sem praticar o desapego. Não existe transformação carregando velhos fantasmas. Se você quer subir, precisa largar o que te puxa para baixo. Simples na teoria, devastador na prática, porque exige coragem para soltar. E coragem é o que a maioria não tem. O estoicismo não fala de desapego como fuga, mas como disciplina. É a capacidade de olhar para algo, apreciar, usar, desfrutar e ainda assim não ser escravo daquilo. É a habilidade de dizer: isso pode ir embora e eu permanecerei inteiro. Esse é o verdadeiro poder. Pense em quantas vezes você deixou sua felicidade depender de algo que não controla. Dinheiro, status, aprovação, atenção, até mesmo a presença de pessoas que não mereciam estar na sua vida. Toda vez que você se apega ao incontrolável, você se condena à escravidão. E escravo algum constrói uma vida nova. Quer mudar de vida? Então faça o inventário do que precisa soltar. Pergunte-se com frieza: o que estou segurando que já morreu? Qual hábito me rouba tempo, energia, presença? Quais pessoas apenas drenam, mas nunca constroem? Essas são as âncoras que você precisa. Cortar. E não se engane. Cortar não significa apenas se afastar fisicamente. É mais profundo. É romper mentalmente com a ilusão de que você depende daquilo para sobreviver ou ser feliz. É aceitar que a ausência de certas coisas pode doer no início, mas que essa dor é passageira, enquanto a prisão do apego é eterna. Você pode viver sem muitas das coisas às quais hoje está acorrentado. Na verdade, só quando viver sem elas é que descobrirá a própria força. Você só descobre o que realmente importa quando perde o que não importa. A disciplina do desapego não é sobre abrir mão de tudo, é sobre se livrar do que nunca deveria ter ocupado espaço. É libertação, é limpeza, é abrir espaço para que o novo finalmente chegue. Então hoje, escolha uma coisa que você sabe que não te serve mais. Um hábito, uma desculpa, uma relação. E solte. Não amanhã, não daqui a um mês. Hoje. E lembre-se, mudar de vida não é apenas adicionar coisas novas, é principalmente abrir espaço. Imagine tentar encher uma taça já transbordando. É impossível. Assim também é com você. Enquanto estiver cheio de excessos, desculpas e vínculos inúteis, não haverá espaço para o novo que diz desejar. O desapego é essa limpeza radical, dura, desconfortável, mas absolutamente necessária para que o próximo nível da sua vida aconteça. 4. Transforme disciplina em identidade. Você já percebeu como a maioria das pessoas encara a disciplina como uma prisão? Eu não consigo viver preso a regras, preciso de liberdade. A ironia é que quem fala isso quase sempre é escravo.
do descontrole, da procrastinação, dos próprios vícios. Disciplina não é prisão, é soberania. É a capacidade de alinhar ações ao que você diz que deseja. Sem ela, qualquer sonho é só fantasia barata. Mas aqui está a virada. A disciplina não pode ser um esforço isolado, algo que você força apenas em alguns dias de motivação. Ela precisa se tornar identidade, porque quando você se identifica com aquilo que faz, não depende mais de esforço constante. Você não tenta ser, você simplesmente é. E isso muda tudo. Pense em um atleta de alto desempenho. Ele não treina porque alguém manda, nem porque acordou inspirado. Ele treina porque é quem ele é. A disciplina já está gravada no código da sua identidade. O mesmo vale para você. Se a disciplina continuar sendo apenas uma imposição externa, você vai falhar. Mas se virar parte da sua essência, você se tornará imparável. Disciplina, transformada em identidade, significa que você deixa de negociar consigo mesmo. Não há mais espaço para desculpas ou diálogos internos que atrasam a ação. O talvez amanhã desaparece, porque sua conduta já está definida de antemão. É como gravar no próprio aço. Você não precisa todos os dias decidir se vai ser firme ou não. Você simplesmente age porque esse é o padrão que você estabeleceu para a sua vida. Esse é o ponto em que muitos desistem. Querem os resultados, mas não querem pagar. O preço da consistência. Vivem oscilando entre o impulso de começar e o arrependimento de ter parado. O que eles não entendem é que a transformação verdadeira não acontece no brilho de um grande esforço momentâneo, mas na constância quase silenciosa do hábito. É essa rotina disciplinada, repetida mesmo quando ninguém está olhando, que remodela quem você é de fato. Quando a disciplina se consolida como identidade, o esforço se torna irrelevante. O que para os outros parece um fardo, para você é apenas a sua forma natural de existir. E é nesse ponto que a vida começa a mudar em profundidade. Não porque você conquistou algo temporário, mas porque você se tornou alguém que nunca mais volta ao estado anterior. A mudança deixa de ser instável, passageira, e passa a ser irreversível. Agora reflita com honestidade quem você diz que é e quem você realmente é no dia a dia. Se você se chama de disciplinado, mas quebra compromissos consigo mesmo todos os dias, a sua identidade está corrompida. E enquanto não alinhar o que você declara ser com o que você faz, continuará se sabotando. Transformar disciplina em identidade é um processo de reprogramação. Você começa pequeno, escolhendo hábitos que representem a pessoa que deseja se tornar. Não se trata de resultados imediatos, mas de consistência. Cada vez que você age em coerência com essa nova identidade, você a fortalece. Até que um dia não é mais sobre esforço, é sobre natureza. Se você está pronto para dar esse passo, comente abaixo. Minha identidade será construída hoje. 5. Use a morte como um lembrete para viver. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna. Faz planos sem prazo, adia decisões, guarda palavras que nunca serão ditas. Esquecem que a morte não negocia, não avisa, não pede licença. E justamente por ignorarem esse fato inescapável, desperdiçam a única moeda real que possuem, o tempo. O estoicismo trata a morte com frieza estratégica, não como um fardo a ser temido, mas como lembrete constante de que cada dia pode ser o último. A prática do memento mori, lembrar-se da morte, não é morbidez, é lucidez. É a coragem de viver consciente de que o fim é certo e que essa certeza deve moldar a forma como você conduz cada instante. Quando você encara a morte de frente, prioridades se rearrumam. Pequenas ofensas perdem peso. O medo da opinião alheia se dissolve. As vaidades parecem ridículas, porque no fim, nada disso terá valor. O que permanece é o quanto você viveu com intensidade, propósito e integridade. E esse filtro brutal separa o essencial do supérfluo todos os dias. A morte também destrói a ilusão do depois. Depois de resolver as contas, depois de me sentir pronto, depois de ter mais tempo. O depois não existe, só existe agora. E quem não age agora está, na prática, escolhendo morrer um pouco a cada dia sem jamais ter vivido de verdade. Encarar a morte como companheira diária não paralisa,
desperta. Ela é o lembrete de que não há espaço para desperdício, que cada palavra dita, cada decisão tomada, cada ação realizada carrega um peso definitivo, não porque você terá outra chance, mas justamente porque talvez não terá. E é aqui que a mudança de vida ganha contornos definitivos. Quando você entende que não há ensaio, não há prévia, não há rascunho. Esta é a versão final. Ou você se compromete a viver de acordo com seus princípios mais altos, ou será apenas mais um que atravessou o tempo, sem deixar marca alguma. 6. Acredite no seu poder. O maior erro que você pode cometer é subestimar a própria força. Não porque acreditar em si mesmo seja um clichê motivacional, mas porque, sem essa convicção, qualquer estratégia, qualquer disciplina, qualquer filosofia se torna inútil. Se você não acredita que é capaz, já perdeu antes mesmo de começar. Acreditar no próprio poder não é fantasia, não é otimismo vazio. É reconhecer que dentro de você existe uma reserva de força que ainda não foi usada, porque você mesmo insiste em duvidar. Quantas vezes você já passou por situações que achava impossíveis de suportar e mesmo assim sobreviveu? Quantas vezes acreditou que estava no limite e ainda assim encontrou energia para seguir? Isso não é coincidência, é a prova de que você carrega muito mais do que imagina. O que te prende não é a falta de capacidade, mas a narrativa que você repete para si mesmo. Quando diz, não consigo, não é para mim, não tenho. Força, você está alimentando uma mentira que se transforma em realidade. O estoico entende que o primeiro campo de batalha é a mente, e se você a povoa de dúvidas, será derrotado antes de lutar, mas se alimenta a convicção de que pode, de que merece, de que vai. Cria dentro de si a fundação necessária para resistir ao que vier. Acreditar no próprio poder não significa achar que será fácil. Pelo contrário, significa aceitar que será difícil e ainda assim saber que você dará conta. É um pacto silencioso com sua própria essência, um compromisso de não abandonar a si mesmo. Essa confiança não se constrói em um único dia, mas em cada ato de coragem, em cada vez que você se levanta quando seria mais fácil desistir. No fim, toda mudança, toda transformação, toda vitória começa dentro de você. Acredite no seu poder, na sua capacidade de decidir, de agir e de se reinventar. Não espere permissão, não busque aprovação, não deixe que circunstâncias ou opiniões definam quem você é. Você possui dentro de si uma força que desafia qualquer limite, uma coragem capaz de atravessar o impossível, uma disciplina que, quando assumida como identidade, se torna imbatível. O caminho não será fácil, mas cada passo dado com convicção constrói uma vida que ninguém poderá apagar. Acredite em si, confie na sua força e faça da sua própria existência uma obra de determinação, propósito e liberdade absoluta. Agora, você está diante da verdade nua. Mudar de vida não é sobre sorte, conforto ou inspiração momentânea. É sobre assumir o controle da sua mente, das suas escolhas e da sua ação. É sobre enfrentar a dor, cortar o que te prende, transformar disciplina em identidade e acreditar, de forma inabalável, no seu próprio poder. Tudo o que discutimos até aqui não funciona se ficar apenas na teoria. A vida não premia quem sabe, mas quem faz. Cada capítulo desta jornada é um convite para a ação. Não depois, não amanhã, mas agora. A mudança exige coragem, exige constância, exige decisão. E ela começa no momento em que você para de esperar e começa a agir. Então levante-se, olhe para dentro de si e reconheça sua força. Respire fundo e comprometa-se com a vida que você sabe que merece. Não há atalhos, não há desculpas. Só existe o caminho que você escolhe trilhar com presença, propósito e audácia. Acredite em si, tome posse da sua vida e transforme cada dia em um passo firme rumo à liberdade verdadeira. Se este conteúdo mexeu com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado
e desbloqueie seu verdadeiro potencial.